Eu vou ler duas citações que versam sobre o mesmo assunto em dois evangelhos diferentes, para que nós estudemos e vejamos como os ensinos do Cristo, trazidos há mais de 2000 anos, se despidos do folclore, da religião, ficam muito mais fáceis de nós entendermos e aprendermos o que Jesus nos ensinou. Isso porque a alegoria religiosa é muito complicada. Uma vez eu conversando com um teólogo, ele me perguntou assim: você já leu sobre Deus em Tomás de Aquino? Eu li. Você entendeu? Eu falei, não. Ele, como não? Eu falei, ele falou, ele descreveu o exercício reflexivo sobre Deus, mas não explicou, não disse, não deu uma pista que nos leve, pelo menos no meu pouco conhecimento, nos leve a compreender Deus. Ele falou, E aí eu fui observar, um curso de teologia dura 4 anos. 4 anos. Você estuda todos os filósofos, o que todos os filósofos disseram sobre Deus, mas nenhum te explica o que é Deus. Isto por quê? Por causa da alegoria religiosa. O ponto de partida é a alegoria religiosa, não é o conhecimento em si. E, neste sentido, eu disse para o meu amigo, teólogo, você já viu que Kardec fala de Deus? Kardec pergunta quem é, e não o que é, quem é Deus? Que é Deus? Está me corrigindo. Que é Deus? É fogo. Que é Deus? Aí a resposta simples, a inteligência primária. Vai lá, colinha. Não deram colinha. Inteligência suprema, causa primária, não está dormindo, hein? Causa primária de todas as coisas. Simples. A inteligência suprema. Nós não conseguimos pensar em nada que seja eterno sem partir deste princípio. Então, nós vamos pegar essa mesma citação em dois evangelhos diferentes, para que nós vejamos este aprendizado sem a alegoria. Mateus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa, é a porta e o espaço do caminho que conduz à destruição, e muitas são os que entram por ela. Lucas, a respeito da mesma porta, diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. É a mesma reflexão olhada por dois pontos diferentes que levam ao mesmo conhecimento. A escolha da porta estreita. Mas isto nos traz uma dificuldade em compreendermos o que é a estreiteza deste caminho, a estreiteza desta porta. Ao longo de muitos anos, nós que frequentamos esta casa, escutamos inúmeras palestras sobre reencarnação. É um trabalho da nossa casa estudar o Evangelho, e a reencarnação é parte importantíssima do Evangelho. Não só a reencarnação em si, como ela se processa, os laços que ela une e as leis que a regem. Na obra Missionários da Luz, psicografada por Chico Xavier, existe um capítulo onde André Luiz, que é o espírito que dita a obra, vai contar o seu processo de aprendizado
sobre o planejamento reencarnatório. E é muito importante que nós aprendamos isso, que existe este planejamento. Porque reencarnação, fora a Igreja Católica e algumas outras de menor expressão, milhares são as religiões que defendem a reencarnação. Mas ela é posta quase como um milagre ou como uma determinação. Maktub, assim está escrito e assim será. E não é bem assim. Este trecho, onde André Luiz vai aprender com o seu mentor, o seu professor Alexandre, ele vai explicar como se processa a reencarnação, a preparação, melhor dizendo. E Alexandre diz a ele assim: grande percentagem de reencarnações se processa em moldes padronizados para todos, no campo das manifestações puramente evolutivas. Vejam bem, grande percentagem de reencarnações se processa em moldes padronizados para todos, no campo das manifestações puramente evolutivas. E complementa, mas uma outra porcentagem não obedece à mesma programação, elevando-se a alma em cultura e em conhecimento e, consequentemente, em responsabilidades. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para trabalhadores e missionários. Então, nós vamos observar que Alexandre, o instrutor de André Luiz, distingue dois grupos reencarnacionistas, não dois tipos de pessoas, mas dois grupos reencarnacionistas no geral. O primeiro grupo é aquele porque atendem às qualidades individuais, ao comum, o grande blocão. Nós aqui obedecemos às leis gerais da reencarnação. Vamos reencarnar neste lar por consequências do passado e vamos viver lidando exclusivamente em consertar as falhas do passado. Este é o geral. E o segundo grupo, aqueles que buscam esforçar-se no estudo e cumprimento das responsabilidades, fugindo à expressão geral. Aí, estes são colocados como servidores e, progredindo um tanto mais, os missionários. Eu costumo dizer que espírito missionário do cristianismo, não aquele que se auto-intitula missionário, mas o missionário, aquele que realiza o trabalho sempre, o trabalho no cristianismo, eu costumo dizer que é mais ou menos assim: o sujeito nasce, o mentor responsável pela reencarnação dele põe a mão no ombro dele, fala assim: está pronto? Estou, então lá vai. E sai empurrando ele. Ele não faz escolha, ele vai só trabalhando. Quando ele chega no final da vida, deixa aquele trabalho monstruoso, gigantesco, ele para e fica pensando: meu Deus, como é que eu fiz isso? Estava tudo combinado lá atrás. E nós, que fazemos parte deste grupo comum, nós temos que parar, pensar, medir, calcular, para não perdermos a nossa oportunidade. Então, nesta divisão dos dois grupos, é importante observar um detalhe, que não pode escapar de jeito nenhum à nossa observação. Estabelecidos esses dois grupos, o grupo comum e o dos servidores e missionários, nós vamos ver que não existe privilégios nas leis de Deus, em hipótese nenhuma. Cada um de nós ocupará o espaço evolutivo de acordo com a nossa disposição pessoal. A energia que eu disponho para o trabalho no bem. Não é, gente, necessariamente o trabalho dentro de um centro espírita, não.
Como diz a dona Isabel, o trabalho digno é prece eterna. Em tudo que eu for fazer ao longo do meu dia, da minha profissão, o bem tem que estar presente, regendo as minhas atitudes. Sempre observando no meu trabalho profissional, servir mais ao outro, ter cordialidade com o outro, ser simpático ao outro, ser de boa vontade com o outro. É isto que é um trabalhador dedicado, com disposição social. Observado esses dois grupos, nós começamos a perceber o ensinamento contido nesta alegoria de porta estreita e porta larga. Quando do nosso planejamento reencarnatório, no plano espiritual, quando nós estamos distante da matéria, estamos lá, naquele conselho, naquele grupo, planejando a próxima reencarnação. Neste momento, nós temos uma atração, uma simpatia pela porta estreita. Por quê? Porque quando no plano espiritual, o espírito reconhece a necessidade do esforço. O que eles chamam de esforço, nós aqui encarnados, viciosamente, chamamos de sofrimento. Por isso que muita gente diz que para progredir tem que sofrer. Não é esforçar-se. O espírito tem a simpatia pelo esforço, porque ele entende, ele aprende, ele está lá do outro lado, nós estamos lá do outro lado preparando esta encarnação, tá? Vamos criar a alegoria. Estamos do outro lado preparando esta encarnação. E nós entendemos que o nosso esforço é grande o bastante, seguro o bastante, que vai garantir a execução de tudo que nós planejarmos. E tudo que nós planejarmos, junto com a engenharia de construção da vida espiritual, tudo que nós planejarmos terá uma dose forte de esforço. Nada será fácil. Por quê? Porque o nosso longo passado de falhas assim exige que nós corrijamos, nesta oportunidade, as falhas cometidas. Por isso, nosso planejamento é meticuloso, da confecção do corpo físico, a conjuntura familiar, com quem, de onde, com os pais que nós nasceremos, os irmãos que teremos, o grande grupo familiar, a sociedade onde vivemos, as escolhas, as opções de vida que surgirão. Todas estas questões pertencem ao mundo material, mas são regidas pelo mundo espiritual. A exaltação que o espírito faz ao obstáculo, quer dizer, a importância que nós damos na colocação de obstáculo, não é para sofrimento, é fonte de educação. Igual nós falamos com as pessoas agressivas na rua. Mal educado. Ele não tem educação para viver ao nosso lado. Assim é no plano espiritual. O obstáculo não é fonte de sofrimento, mas é fonte de educação. E compreender esta dificuldade, o espírito compreender essa dificuldade, enriquece a experiência de vida. E o espírito, olhem bem, nós, quando estamos planejando, que construímos estas fontes de educação, nós não queremos nada além, não esperamos nada além, senão superar esta dificuldade. E aí vem aquela pergunta materialista nossa aqui. E o que nós ganhamos com isto? Esforcei, venci, e daí? Qual a vantagem que eu levo?
Esta é uma visão nossa no mundo material, mas no mundo espiritual, quando nós planejamos as fontes de aprendizado, se eu vencer, o que eu terei? A resposta é curtinha, simples e direta. À luz do entendimento. Entendimento para quê? Entendimento para o aprendizado e para a visualização, ou vislumbre de um caminho mais sereno ao infinito das vidas. Ou seja, a felicidade. Porque o que é a felicidade no longo prazo das reencarnações, ou a felicidade, a ótica da espiritualidade? É a realização do bem. Quanto mais o bem nós realizamos, menos dificuldades nós encontramos. Simples assim. Feito o planejamento concluído, e o espírito mergulha no corpo físico, retorna à vida material no planeta Terra. Aí vem aquele período de bonitinho, engraçadinho, primeira infância, brinca. E ele vem na família que escolheu, com o corpo físico que escolheu, o formato, a forma física, a aparência é determinada pela parentela genética, mas a constituição do corpo foi planejado lá. E tem vários casos narrados na obra de Chico Xavier. O espírito escolhendo um problema orgânico, para que ele aprenda a valorizar a saúde. O espírito escolhendo grandes dificuldades no relacionamento, para que ele aprenda a dominar o seu gênio. O espírito escolhendo grandes facilidades de aprendizado, de inteligência, para que ele consiga se dominar e auxiliar o próximo. Então é um leque interminável de escolhas, mas tudo feito por nós. A espiritualidade jamais interfere no nosso livre-arbítrio. Jamais. Então, quando nós dissermos, por que o presidente da República, o governador não faz isso? Porque é violência. E violência não pode existir. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Basta que nós olhemos para o nosso passado e vejamos as escolhas que fizemos. Todas nós fizemos, sozinhos. Escolhemos o que quisemos, sempre. E colhemos a consequência. Então, está no corpo físico que escolheu, na família que escolheu, no pai, com a mãe, tudo bonitinho, do jeito que escolheu. E começa o processo, começa a reencarnação. Já chegando na adolescência, que é a grande primeira prova do espírito encarnado, por isso que a adolescência é sempre confusa, né? O espírito dá aquela chacoalhada, ele dá aquela mudada, porque a adolescência, eu sempre falo isso e vou falar sempre, para nós prestarmos atenção. A adolescência é o momento em que se finda materialmente a reencarnação. É quando o corpo físico está pronto e o espírito ocupa aquele corpo por inteiro, célula a célula. O corpo está pronto por dentro e por fora. Então, deu o clique final. Naquele momento chamado adolescência, que significa nascer para a vida, o espírito toma conta e assume a individualidade daquele corpo. Por isto, os pais se assustam tanto. Meu filho dormiu assim, acordou assado, no sentido figurado. Ele era tão bonzinho e depois virou isso. Isso é o espírito reencarnado, deixando manifestar todas as suas experiências, trazendo à tona a sua personalidade, ou seja, as experiências de milhares de anos de reencarnações, com as impressões gravadas naquela alma, e agora se fazem presente. E exatamente neste momento da adolescência é que ele começa, ele espírito, ele nós. Quando eu falo ele, não estou falando dos outros, não, estou falando de nós. Ele, nós, começamos a escolher o caminho da porta mais larga.
por onde transitam as multidões. Tanto é que, desde que o mundo é mundo, o adolescente fala para o pai. Não pedi para nascer. O adolescente fala para o pai. Todo mundo faz porque eu não posso fazer. Nós falamos isso. Não, eu não, porque eu fui um adolescente exemplar. Nós falamos isto. Os nossos filhos falam, os nossos netos falarão. Talvez os bisnetos não, porque o mundo está progredindo. Mas falamos. Falamos no passado, falamos no presente, falaremos no futuro. Porque a porta estreita, o espírito tem o seu planejamento apagado na reencarnação. Para quê? Por que eu não posso me lembrar? Primeiro, porque nós não aguentaríamos lembrar o que fomos e o que fizemos. Ontem a Mirna falou aqui magistralmente, nós não precisamos fazer... Vocês estão bom de cola hoje, obrigado. Regressão, para saber o que fomos. Basta saber o que nós gostamos de fazer escondido. Para saber o que fomos. Imaginem se nós tivéssemos a memória espiritual aberta. Primeiro isso, justiça divina, bondade de Deus. Bloqueou, apagou. Segundo, para que nós exercitemos bem o planejamento que fizemos com o uso do livre-arbítrio. Escolher sempre o melhor caminho. Este é o esforço, esta é a luta, esta é a peleja e esta é a razão da reencarnação. Então, nós procuramos a porta larga, fugindo das dificuldades que nós mesmos escolhemos ter. Dificuldade de ser um adolescente baixinho, gordinho, de óculos, magrão, comprido, branco, negro, cabelo liso, cabelo encaracolado. Os obstáculos naturais da personalidade, timidez, falta de paciência, tudo aquilo que adolescente passa. Os jovens, os meninos, os rapazes, têm aquele lapso de tempo que ele não sabe, ele não tem firmeza se ele é do sexo masculino, se ele é menina, se ele é menino. Todo jovem passa por isso. Toda menina passa por essa dúvida, porque o sexo é do corpo físico, não é do corpo espiritual. Estas incertezas naturais, que fazem parte da natureza reencarnatória, neste momento se avolumam, porque é a hora de assumir a vida. E aí, por influência, por fraqueza do espírito e influência de uma sociedade um tanto quanto muito perturbada, nós somos conduzidos e nos conduzimos à porta larga, temendo o esforço, temendo enfrentar as naturalidades do materialismo. E aí nós nos dedicamos ao que é mais fácil. Deixa a vida me levar, eu vou na correnteza, todo mundo faz, todo mundo é assim. Mas é preciso ensinar aos nossos filhos, primeiro, nós não somos todo mundo. Segundo, nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos passando pelo mundo. E terceiro, eu, pai, e ela, mãe, não chamamos todo mundo. Portanto, nosso filho não é todo mundo. Ele é ser único. Ele é obra única de Deus, como cada um de nós. E nós precisamos respeitar a vida como agentes únicos, seres únicos, obra-prima de Deus. Assim como nós respeitamos uma obra de arte, uma música, o que é belo, nós precisamos nos respeitar e viver respeitosamente como obra única de Deus. E não nos entregando à correnteza da loucura, do desvario, para depois pararmos e vermos que cometemos grandes falhas. Mas nós vamos nos entregando nesta caminhada egoísta e temos, assim, atravessado o campo da evolução, menosprezando todos os compromissos assumidos.
E isso, hoje, no momento presente, é mais grave. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade onde nós, por mais velhos que sejamos, temos uma sensibilidade mais aflorada. Nós não somos tão tacanhas, tão irracionais, tão durões, como eram as gerações anteriores. Então, quando nós não exercitamos, executamos parte desse planejamento, quando nós não nos esforçamos quanto devíamos, quanto mais nós nos afastamos da porta estreita e penetramos pela porta larga, soa, de vez em quando, dentro de nós, uma tristeza, uma angústia. Tudo correu bem, a semana foi legal, o mês foi bacana, mas tem alguma coisa dentro de mim, como se tivesse uma pedra pesando no meu peito. Eu encho o peito de ar e não satisfaz. Eu solto todo o ar e fico uma bola, como se eu tivesse... Minha mãe que diz muito, parece que eu comi um boi daquele peso dentro de mim. Eu encho e não satisfaz. Eu respiro, não alivia. Eu durmo, não descanso. Tem sempre um peso. Este peso é a certeza que nós temos, espiritual, de que nós não estamos cumprindo o nosso planejamento. Nós não estamos nos caminhando na trilha estreita. Nós estamos nos regalando no caminho fácil da porta larga, onde todo mundo passa. Como nós não somos todo mundo, fica essa tristeza, fica essa mágoa, pode crescer para uma angústia, de uma angústia ela pode ser alimentada e vir residir em nós como uma baita depressão, que não é nada mais, sem menosprezar, pelo amor de Deus, nada mais do que o não cumprimento das nossas tarefas espirituais. Ou seja, não estamos tratando o nosso semelhante com o devido respeito, não estamos lidando com as pessoas com a devida educação espiritual, não estamos sendo gentis com as pessoas menos gentis que convivem conosco. Não nos importa se ela não é gentil, mas nós temos que ser, porque nós não somos todo mundo. Nós somos obra-prima de Deus e nós não somos missionários nem servidores, mas fazemos parte daquele bloco maior que participa da programação. Porque, embora não tenhamos comentado aqui, a grande maioria da humanidade presente reencarna compulsoriamente, ou seja, desce à Terra com a força da obrigação. Desce para aprender o minimíssimo do cristianismo, para aprender o valor mínimo da vida. Vai à Terra, vai conviver para aprender que você é um ser humano. Por isso as pessoas são tão grosseiras, tão egoístas, tão agressivas. Nós, queira Deus que já não sejamos parte deste grupo, mas somos parte do grupo que já planeja a sua reencarnação, que participa deste planejamento. Então, vamos trabalhar isto para que, num futuro breve, sejamos servidores. Mas é necessário que tenhamos respeito, amor ao próximo no exercício diário. E aí, esta angústia, essa sensação de peso vai saindo. Por quê? Porque esta sensação de peso, esta angústia, é exercício mal executado. Do paz na terra aos homens de boa vontade. Nós não estamos sendo pessoas de boa vontade. Nós estamos vivendo como todo mundo. E, em geral, a maioria que vive assim só acorda para o valor da vida quando a enfermidade debilita o corpo físico e o medo do desencarne, o medo da morte, se aproxima e a pessoa sente que a morte está chegando, e aí vem aquele choro de lamentação, e a pessoa se pergunta, se fosse possível começar tudo de novo. Mas foi possível. Nós estamos aqui começando tudo de novo. A porta estreita é mais que uma alegoria.
a porta estreita é mais do que uma alegoria evangélica. Não é um símbolo, ela é um gabarito. Sabe o que é o gabarito? Um instrumento de medida. Pode ser um paquímetro, metro, régua, é um gabarito de medida. É através deste gabarito que nós vamos medir e seremos medidos no futuro pelo esforço individual que fizemos em deixar de lado nossas paixões doentias, abrindo mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade maléfica, para abraçar o bem. A porta estreita, o caminho estreito, é justamente isso. É aquele que nos conduz a determinado objetivo maior, mas que, para percorrê-lo, nós precisamos aliviar todos os pesos da nossa consciência, aliviar todos os pesos dos nossos vícios, aliviar todos os pesos das nossas maldades, aliviar todos os pesos das nossas vaidades danosas. Não a vaidade de cuidar do corpo físico, claro que devemos dele cuidar, pois ele é um presente de Deus para o exercício da reencarnação. Mas quando isso passa a ser um vício, deve ser evitado. Então, a porta estreita, o caminho estreito é aquele que nos força. Você pode percorrer, está livre para percorrer, mas é necessário que deixe todos os vícios ao longo desta caminhada. Hoje eu não vou vou lá fazer o trabalho tal, porque é sábado, eu estou cansado. Cansado eu não estou com preguiça. Eu também mereço. Olha o vício. Eu também mereço. Merece, mas o outro necessita. Ele está contando com a sua presença. Mas eu estou cansado. Trabalhei a semana inteira, mas aquele que vai ser beneficiado está a semana inteira contando com a sua presença, necessitando do seu auxílio. Está ali te esperando para que você conte para ele uma história, ou veja um programa de televisão, ou simplesmente esteja ali. Não só a pessoa física, mas como os trabalhadores espirituais que contam com a sua presença naquele lugar onde a sua emoção sinalizou a semana inteira. E aí você, então eu vou lá. Meio cansadinho, meio enjoadinho, mas vou. E vai. No meio do caminho, para frente, todos aqueles pesos, aquelas vontades de não ir, desapareceram. E você entra no lugar e os problemas desaparecem, tudo fica tranquilo, você faz o seu trabalho, ninguém viu, ninguém soube, você fez, volta para casa levinho, e aí curte o resto do dia. É isto. Esta é a porta estreita. Recusar os vícios da humanidade e abraçar os ensinamentos do cristianismo. É o que bem diferencia do conhecimento vulgar, repetindo, que nós não necessitamos sofrer para progredir e que não existem privilégios nas leis de Deus. Quando se vê um missionário trabalhando, um espírito encarnado, missionário trabalhando, que você vê, a Alda estava lendo outro dia para mim, na biografia do Chico Xavier, numa reunião, de um dia na Casa da Prece, na fila para a distribuição tinha 11 mil pessoas. Vejam bem, 11 mil pessoas num dia esperando para receber o auxílio de um homem paupérrimo, como Chico Xavier. Aí nós, nossa, mas que espírito! Nós deveríamos falar assim, nossa Senhora, que porta estreitinha, só dá para passar de lado. Tamanho esforço que ele fez para, ao longo das vidas, ir se desprendendo de todas as bugigangas emocionais que nós vamos acumulando, achando que tem direito. Quando nós nos dedicamos a esta caminhada na porta estreita, na trilha mais estreita, vai surgindo em nós uma confiança,
uma confiança em Deus, que nós vamos ganhando força para acreditar que é possível modificar o mundo. Nós não sabemos muito bem como, mas sabemos, se realizarmos aquelas pequenas tarefas, se nós cultivarmos aqueles sentimentos grandiosos na opção pelo caminho do bem, todas essas emoções vão ficando estampadas, como que gravadas em nossa alma. São conquistas do bem eternas. Como são do Espírito, não são da terra, irão conosco para sempre. Quando nós escolhemos a porta estreita, nós escolhemos uma coisa importantíssima: retirar das nossas emoções, retirar do nosso vocabulário qualquer expressão de revolta. Quando nós escolhemos caminhar pela senda da porta estreita, nós estamos aceitando, olhem bem, acatar aquelas dificuldades, aquelas lições que nós planejamos na comunidade espiritual. Aquelas lições educativas para o nosso espírito, sejam elas quais forem. Aceitar caminhar pela senda estreita é conformar-se sabiamente com as dificuldades da vida, porque todas elas foram escolhidas, planejadas e pontuadas por nós mesmos. Muitas vezes, a porta estreita, ninguém percebe, ninguém exterior percebe. Nenhum vizinho sabe, mas a porta estreita pode manifestar-se na minha vida, na nossa vida, na vida de qualquer um, como uma enfermidade. Às vezes a gente vê uma pessoa boa, bacana, legal, fala assim, poxa, fulano é uma pessoa tão boa e tem esta doença tão grave. Ele pediu, ele planejou, ele arquitetou. Para quê? Para que ele aprenda, com a presença daquela enfermidade, dar valor à saúde que no passado ele violentou. Para outros, a porta estreita pode ser uma incompreensão. Coisa rara, quer ver? Eu vou comentar uma coisa que quase ninguém aqui já experimentou. Incompreensão familiar. Dificuldade de convivência entre parentes próximos. Este esforço é um reajuste que a pessoa pediu no seu planejamento. Ah, mas para que haja compreensão, eu tenho que fazer o quê? Cala a boca. Fica quieto. Isole-se. Não discuta. Este isolamento é um aprendizado para aquele espírito renitente, teimoso, cabeça dura, tinhoso, para ele aprender que de boca fechada ele não provoca revolta. E isso vale para criança, adolescente, maduro e velho. Para velho, então, é demais. Porque os mais velhos têm mania de falar assim, você não sabe o que você está falando, eu tenho 10 vezes a sua idade. Aí fala, você está velho, aí ele briga com você, porque você falou que ele tinha 10 vezes a sua idade, o que ele havia dito 5 minutos antes. Para outros, a porta estreita pode ser a impaciência que ele traz dentro de si. Uma pessoa impaciente, que quer para ontem tudo tem que ser feito rápido, ele tem uma aflição. Aí ele vem com essa impaciência. Para quê? Para treinar o aprendizado da reflexão. Aprender a fazer calmamente aquilo que dentro dele é uma convulsão, uma excitação. E ele vai aprender, se não
se controlar, a sua vida vai ser de conflito. Para evitar o conflito, ele tem então que deixar os seus pesos de impaciência, as suas aflições, para aprender a viver com serenidade, exatamente o oposto. O impaciente é aquele sujeito que está aqui preocupado com o que está fazendo o Shah do Irã, o rei da Pérsia, que nem existe mais, que está fazendo o presidente dos Estados Unidos, tira o sono dele. É reflexão. Sempre há uma razão lógica para tudo aquilo que nos incomoda. Inúmeras podem ser as portas estreitas. O abandono, desencanto amoroso, a não satisfação de desejos, ou até mesmo a satisfação de desejos. Nós conhecemos gente que tem tudo, tem dinheiro, é bonito, é charmoso, não é muito inteligente porque não estuda muito, porque gastar dinheiro leva tempo. Mas tudo que a materialidade permite, ele possui. E a pessoa carrega uma tristeza, carrega uma dificuldade dentro dela. Por quê? Relação com o passado. Ela precisa sentar, refletir, pensar o que a vida lhe deu e o que lhe incomoda. O que lhe incomoda é o que é necessário ele corrigir. É a sua porta estreita, é o seu caminho estreito, é onde ele precisa percorrer para se acalmar e, mais importante, não perder a reencarnação. A porta estreita pode ser até a proximidade do desencarne. Uma pessoa materialista, que não acredita na vida após a morte, quando começa o processo de desencarnar, vocês já viram isso, já passaram por isso, acredito eu, já ouviram falar, fulano estava desencarnando, começou a ver o parente tal, tio fulano, avô Beltrano, cicrano. Os amigos espirituais que foram à frente, os familiares que foram à frente, voltam, se aproximam do sujeito, do materialista. Só estou dando um exemplo. Disse, está na hora. Deixa esse cacareco aí, vamos embora. Aí ele falou assim, mas para onde? Vamos embora, cara, deixa esse corpo velho aí, está todo bichado, todo podre. Vem com a gente. Igual aquele repórter falava antigamente, vem comigo, vem comigo. A presença do desencarne lhe faz dar valor à vida e prestar atenção na reencarnação, prestar atenção na vida eterna. Então, a porta estreita e a porta larga não é uma simples alegoria do Evangelho para uma vida fácil ou uma vida difícil. É uma medida, é um gabarito que vai nos medir, vai nos calcular, vai nos somar, vai nos multiplicar, vai nos relatar do testemunho da nossa vida. Nesse sentido, nós vamos lembrar o exemplo, mais um exemplo de Jesus. Jesus escolheu a porta estreita. Da manjedoura ao Calvário, o Cristo movimentou-se o tempo todo entre todos os obstáculos. Todos. Jesus não se recolheu em enfrentar nenhum deles. Aceitou resignadamente, corajosamente, a cruz, a mais estreita das portas que a humanidade já viu. E na cruz, ele nos fez herdeiros, capazes de aprender o amor, a liberdade e a paz. Aí, alguém pode estar pensando assim, mas esse não é um exemplo muito bom, porque eu não sou Jesus, estou longe de sê-lo. Claro, mas foi Jesus quem disse, vós
sois deuses e podeis fazer o que eu faço